Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite a todos. Este é o especial Informação edição de fim de semana e é neste programa que temos toda a atualidade do dia, a atualidade nacional e internacional, temos também a Covid e, como é habitual, depois temos já chamada e conhecida linha aberta. Luís Filipe Vieira suspendeu funções como presidente do Benfica através de uma carta lida pelo advogado de defesa. Rui Costa, vice-presidente da SAD encarnada, assumirá esta pasta provisoriamente. Rui Costa é o novo presidente do Benfica, ainda que temporariamente. Vieira suspendeu hoje o mandato como presidente do clube encarnado através de uma carta lida à comunicação social por parte do advogado que o representa. Sendo assim, Rui Costa assume a presidência do Benfica e por inerência da SAD, isto após um comunicado lançado pelo clube encarnado em que diz que tudo está conforme os estatutos. Esta é uma solução que decorre do facto de, numa das primeiras reuniões da direção dos encarnados, após as eleições de outubro de 2020, o ex-futebolista ter sido indicado por Luís Filipe Vieira, conforme definem os estatutos, para o substituir nas ausências ou impedimentos de exercer funções. É precisamente aquilo que se verifica neste momento, tendo em conta a autossuspensão de Vieira por causa do processo Operação Cartão Vermelho. Rui Costa assume de imediato as funções no clube e por inerência na SAD, embora neste caso tenha ainda de ser ratificado pelos acionistas numa assembleia que ainda não tem data marcada. A notícia surge numa altura em que também Rui Costa está debaixo de fogo. Um grupo de adeptos benfiquistas, denominado de Servir o Benfica, enviou ao Conselho Fiscal uma carta que demonstra que o Benfica tem negócios e parcerias com a Footlab, uma empresa que pertence a outra e da qual Rui Costa é o maior acionista, algo que seria contra os estatutos do clube encarnado. A história que nos foi enviada pelo nosso correspondente em Lisboa, Ricardo Pereira. No entanto, em relação a esta história, podemos adiantar que Noronha Lopes, que foi candidato à presidência do Benfica nas últimas eleições frente a Luís Filipe Vieira, já disse que não reconhece Rui Costa como presidente do clube e que não tem estatuto para isso. Portanto, nota-se de facto uma grande divisão na família benfiquista, restando agora saber até que ponto é que os próximos resultados, atenção que o Benfica tem 4 jogos em agosto, em que os resultados vão ditar o futuro de Rui Costa também como presidente. Se os resultados forem positivos, com certeza que tudo se vai calar, mas se forem negativos, a situação pode azedar. Eleições antecipadas são praticamente uma realidade. O Ministério Público afirma que as transferências de 3 jogadores sul-americanos para o Benfica serviram para Vieira desviar dinheiro do clube. Derlis González, Cláudio Correia e César Martins custaram um total de mais de 2,5 milhões de euros e apenas o último dos nomes jogou na equipa principal do clube. O Ministério Público, no despacho de pronúncia a que a comunicação social teve acesso, detalha a forma como as transferências dos jogadores paraguaios Derlis González e Cláudio Correa e ainda do brasileiro César Martins para o Benfica terão servido para canalizar fundos para as empresas de Luís Filipe Vieira. O Ministério Público acusa o empresário Bruno Macedo de ser uma espécie de testa de ferro do Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. Isto porque tinha disponibilidade de utilizar empresas sediadas em Portugal e no estrangeiro, montadas por terceiros e proceder ainda ao forjar de documentos. Nesse sentido, terá sido utilizada uma sociedade nacional detida em nome de Bruno Macedo, no caso a Spring Labyrinth Limitada, que veio a receber fundos cuja origem última era a Benfica SAD, para depois os utilizar na aquisição de ativos de empresas do grupo Luís Filipe Vieira. Ou seja, as comissões de empresários que constam nos relatórios de contas iam, em última instância, para as contas das empresas de Vieira. No caso dos paraguaios Derlis González e Cláudio Correa, o Benfica vendeu os passos dos atletas por um valor a rondar o 1,3 milhões de euros a uma empresa sediada na Tunísia, cujo dono é Bruno Macedo.
As mais-valias geradas pelo Clube da Luz deveriam ter sido refletidos como um ganho nas contas da Benfica SAD e ainda no rendimento em IRS, o que acabou por não acontecer. Outro jogador envolvido neste esquema é o defesa brasileiro César Martins. O jogador foi comprado por uma sociedade chamada Trade-in, cujo dono é Bruno Macedo por um valor a rondar os 400 mil euros. O passe foi, de seguida, vendido ao Benfica SAD por um valor a rondar o 1,3 milhões de euros, tendo o desvio da diferença de valores sido alocado, segundo o Ministério Público, na conta de duas empresas pertencentes ao grupo empresarial de Vieira. E de uma tempestade passamos para outra. O que é certo é que deixou de se falar de João Berardo e também deixou de se falar do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. A tempestade tropical Elsa passou pela costa leste. No seu caminho causou enormes prejuízos, mas a sua passagem por esta área causou também inundações, queda de árvores e interrupção da energia em certas áreas. A tempestade Elsa, que atingiu a Flórida na quarta-feira e desencadeou um tornado na Geórgia, atravessou pela região sudeste dos Estados Unidos com muita chuva e ventos fortes. Em Nova Iorque, várias estações de metro ficaram inundadas e algumas autoestradas tiveram de ser bloqueadas ao final do dia de ontem. Na Flórida, uma pessoa morreu após a queda de uma árvore e pelo menos 10 ficaram feridas numa base de submarinos no sul da Geórgia. Foram ainda emitidos vários alertas de tornado em Delaware e New Jersey. De acordo com o National Hurricane Center, a tempestade Elsa deve perder a intensidade e transformar-se num ciclone pós-tropical ainda durante a noite de hoje. Elsa é a quinta tempestade com nome na temporada de furacões no Atlântico desde o início deste ano. É importante referir também que esta tempestade apanhou esta área dos Estados Unidos, a costa leste, no decorrer do dia de ontem e também no decorrer do dia de hoje. Esta tempestade prossegue agora, ou segue o seu caminho, para a Nova Inglaterra e para o norte do Canadá. As equipas de busca e salvamento no edifício desabado em Surfside, em Miami, retiraram outros 14 corpos dos escombros durante a noite e levando o número para 79 mortos pelo desastre que ocorreu há cerca de 2 semanas. Hoje, em conferência de imprensa, a mayor da Miami-Dade, Danielle Levine Cava, disse que há agora 61 pessoas desaparecidas. Entretanto, eu queria lembrar o facto de um aspecto muito curioso que teve a ver com esta tragédia. Foi descoberto um gato vivo, portanto, no meio dos escombros, foi resgatado praticamente sem ferimentos. Foi o último ser vivo resgatado de toda esta tragédia. Vou-lhe agora falar de um tremor de terra da magnitude de 5,9, quase 6, na escala de Richter, que atingiu a região da fronteira entre os estados de Nevada e Califórnia. O epicentro foi a 32 km sul-sudoeste de Smith Valley, em Nevada, a uma profundidade de 9,8 km. A parte da estrada 395, na Serra Nevada, ficou cheia de pedregulhos e os prédios tremeram com alguma intensidade. Não há relatos de danos ou de feridos. Não obstante este tremor de terra ter sido de grande violência. Em Portugal, e agora falando do nosso país, foram registados 3.194 novos casos de infecção e 7 mortes por Covid-19. Com este aumento, o país ultrapassa agora a barreira dos 900 mil casos desde o início da pandemia. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 3.194 novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, Portugal já registrou mais de 17 mil mortes e ultrapassou hoje a barreira dos 900 mil casos de infecção. O boletim da DGS revela que estão internados 617 doentes. Nos cuidados intensivos estão 141 doentes, mais 5 do que na quinta-feira. No que à distribuição geográfica diz respeito, há mais 891 casos no norte e 3 mortes. O centro contabiliza mais 319 infectados. A região de Lisboa e Val do Tejo
registra 1.482 infecções e 4 vítimas mortais. No Alentejo, há mais 108 casos e no Algarve 323. Nos arquipélagos, os Açores têm mais 48 casos e a Madeira soma mais 23 infectados. O RT sofreu uma ligeira descida, sendo que está agora em 1,18 a nível nacional e 1,19 em Portugal continental. Já a taxa de incidência apresenta uma subida acentuada. Está agora em 272 a nível nacional. No que se refere apenas ao continente, a incidência está agora em 280,5 casos de infecção por 100 mil habitantes. Não será provável que a União Europeia esteja disponível para poder viajar para os Estados Unidos em breve. Os casos aumentam na União Europeia e, em relação aos Estados Unidos, o presidente Joe Biden está a ser muito pressionado para abrir as portas a turistas, mas, por outro lado, também tem o conluio das autoridades sanitárias que dizem que, neste momento, é grave e é muito perigoso que turistas da Europa possam entrar, sobretudo com a variante Delta, em território norte-americano. Tudo aponta agora para 6 de setembro. Esperemos que, pelo menos, seja uma realidade e que a variante Delta, que é a variante indiana, possa baixar e tornar as coisas mais agradáveis para quem quer viajar para este país. O governo francês não quer que os seus cidadãos, viajem para a Península Ibérica durante as férias de verão. O governo de Emmanuel Macron desaconselha viagens para Portugal e Espanha e admite até medidas reforçadas para os dois países. A França está a aconselhar os seus cidadãos a evitarem viajar para Portugal e Espanha devido à preocupação com o aumento de casos da variante Delta do SARS-CoV-2 na Península Ibérica. O governo diz não excluir a imposição de restrições de viagem a ambos os países. A mensagem do secretário de Estado dos Assuntos Europeus não podia ser mais explícita. Clément Beaune afirmou: aqueles que ainda não reservaram as férias evitem Espanha e Portugal nos seus destinos. É um conselho de prudência, uma recomendação na qual insisto. É melhor ficar em França ou noutros países, porque ali temos uma situação que é particularmente preocupante, sobretudo em Portugal, onde estão a tomar medidas e tanto melhor. A serem decretadas restrições de viagens entre a França e Portugal, fica em causa a eficácia do certificado Covid, que deveria facilitar a circulação entre os Estados-membros da União Europeia. Portugal registrou nas últimas 24 horas 3.269 novas infecções, com 89,1% de prevalência da variante Delta. É muito curioso que isto aconteça em Portugal, uma vez que hoje o governo português emitiu uma nova lei, mais uma restrição, mas aliviou um pouco as restrições dos restaurantes e bares e cafés que habitualmente podem abrir até às 10h30 da noite durante a semana, mas durante o fim de semana só pessoas com testes feitos é que podem almoçar ou jantar dentro desses restaurantes. Mas, curiosamente, hoje o Governo veio a público dizer que, no entanto, as pessoas que estejam nas esplanadas podem entrar para pagar ou para ir à casa de banho sem ter de mostrar qualquer teste. Portanto, há aqui uma incoerência das autoridades sanitárias em relação às restrições e isso tem sido alvo de chacota por parte da comunicação social em Portugal, que diz que, afinal de contas, uma pessoa que não tenha teste entra para ir à casa de banho ou para pagar tem a mesma facilidade de transmitir o vírus do que aqueles que estão dentro do restaurante sentados. Bem, vamos para este verão atípico. Já todos viram que não tem nada a ver com o de 2019 e tem muito a ver com o de 2020 e 2021. Portanto, vai ser um verão atípico, como foi o do ano passado, devido à pandemia. Com as novas restrições, teme-se que o turismo seja, e isto é um facto que é de facto realizável, mais uma vez, um dos setores mais afetados. Em Espanha, os efeitos do aumento das infecções por Covid-19 começam a fazer-se sentir na economia. O turismo é um dos setores mais afetados, em particular depois de França ter desaconselhado as deslocações ao país. Áreas turísticas, como é o caso de Barceloneta, receiam perder o verão.
Sim, somos particularmente afetados por esta razão. Essencialmente, em agosto, a nossa ocupação é 100% o turismo internacional. Para a proprietária deste bar, a falta de turistas pode significar o encerramento. Depois de França, também a Alemanha está a considerar declarar Espanha como área de risco, o que significa que os turistas alemães terão que ser testados no regresso ao país, a fim de evitarem uma quarentena. Espanha não é o único país afetado pelo regresso das restrições. Em Portugal, o aumento das infecções provocadas pela variante Delta também preocupa as autoridades. A partir deste sábado, testes negativos ou certificados de vacinação serão necessários para aceder a hotéis e estabelecimentos turísticos. Entretanto, o Reino Unido anunciou que a partir de 19 de julho, todos os residentes e turistas vacinados provenientes de países de risco médio podem entrar no país sem necessidade de quarentena. Cada cabeça, cada sentença, portanto, nunca sabemos aquilo que os Estados fazem. Houve um aumento, por exemplo, na Flórida, de 25% de pessoas infectadas só de ontem para hoje, portanto, uma situação complicada e a maioria delas com a variante Delta. A empresa farmacêutica Pfizer procura a aprovação dos reguladores dos Estados Unidos da América para a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Atenção que ainda não tem nada a ver com as outras vacinas que estão aceites e aprovadas pelo CDC, o caso da Moderna e da Johnson & Johnson. De acordo com as primeiras impressões do estudo de reforço de vacinação da Pfizer, é demonstrado que os níveis de anticorpos das pessoas aumentam de 5 para 10 vezes mais após a toma da terceira dose. A possibilidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 em cima da mesa. É esta a vontade da parceria Pfizer-BioNTech que vai solicitar autorização nos Estados Unidos e na Europa para uma terceira dose. Num comunicado de imprensa, as farmacêuticas explicam que a proteção contra casos graves da doença permaneceu elevada durante 6 meses para pessoas duplamente vacinadas, mas que a eficácia diminuiu ao longo do tempo, assim como perante o aparecimento de novas variantes. Segundo a Pfizer e a BioNTech, a vacina apresentou bons resultados contra a variante Delta e uma terceira dose aumentaria ainda mais a imunidade, mas ainda estão em curso testes clínicos para confirmar esta hipótese. As autoridades de saúde dos Estados Unidos anunciaram que vão considerar o pedido dos laboratórios. Dizem-se prontos a validar o pedido se a ciência provar a necessidade desta terceira dose da vacina. Portanto, já sabe porque é que no seu cartão de vacinação tem mais espaço para mais 2 doses de vacina, porque já foi fundamentado no início da pandemia que provavelmente haveria necessidade de uma terceira dose da vacina. Aqui o Ironbound administrou um número recorde de vacinas, elevando a percentagem de vacinados para um patamar inigualável em toda a cidade de Newark. Esta iniciativa deve-se ao St. James Health, onde é responsável Nicole Fields, e também ela teve a colaboração nesta iniciativa de vacinação do vereador do bairro Leste, Augusto Amador. Foi no East Side High School que foi administrado o maior número de vacinas, entre outros locais, que fizeram baixar o número de infectados aqui no bairro do Ironbound. O St. James Health é uma clínica localizada na Lafayette Street, no centro da comunidade portuguesa do Ironbound. Cedo esta organização começou a vacinar as comunidades de Newark. Foi o vereador Amador que chamou a atenção da responsável pelo centro, Nicole Fields, para a necessidade de vacinar a grande maioria dos mais idosos do bairro. De um total de cerca de 24 mil vacinas, cerca de 12 mil foram atribuídas ao bairro Leste, no East Side High School, razão pela qual este bairro tem um índice de inoculação superior aos outros bairros de Newark. E já começou praticamente em março do último ano. Quando eu ouvi pela primeira vez um anúncio do mayor da cidade que as vacinas a nível de cidade iam ser dadas no fim de abril, eu contactei a Nicole, preparei o East Side High School, fizemos todos os possíveis para iniciar rapidamente o projeto e hoje, devido ao trabalho que ela tem feito à frente do St. James Health Clinic,
Nós, no nosso bairro, estamos muito à frente de todas as comunidades da cidade de Newark e não só neste bairro, mas também fora deste bairro há uma série enorme de pessoas que já foram vacinadas. Can you please introduce me to Nicole Fields? É uma senhora que é administradora dos serviços do St. James Health Clinic, que está aberto desde há algum tempo a esta parte. Tem servido de apoio aos residentes desta comunidade, especialmente na matéria de saúde, desde que os serviços do Hospital St. James foram fechados. E nós trabalhamos muito para que o trabalho que ela está a fazer tenha o benefício que tem em termos de saúde para a nossa comunidade. Claro. A Nicole está a fazer um trabalho excepcional e merece todo o apoio da nossa parte. Portanto, a Nicole Fields. I heard a lot about you in the last few months, but you did a terrific job with this vaccination in Newark. So, how many vaccines did St. James Health gave to the people in Newark? So far, St. James has given out over 25,000 vaccines citywide. And at Yarambad? Yeah, so 20,000 of those, a little over 20,000 of those vaccines have gone to Newark residents, and a little over 12,000 have been given out here at Eastside High School and the St. James Health Center. Mas o St. James não se dedica apenas e só à vacinação. Os testes PCR e aligénios podem ser feitos ali completamente grátis e servem para viajar. If I'm going to travel day after tomorrow, tell me when do I have to do the test? We have PCR tests that come back within 48 hours, and then we have the rapid tests that come back in 15 minutes. 15 minutes? 15 minutes on the rapid antigen. They're really good for people going back to work and things like that. The PCR tests are needed for travel. Okay. And tell me one other thing. I think that you provide other services to the community, right? We do. We have adult medicine, pediatrics, gynecology services, and mental health services here. Esta conversa foi muito interessante porque ficámos a saber que o St. James Health Clinic, portanto, também administra testes PCR para viajar. Só tem que telefonar, dar o seu nome, marcar e ir fazer o teste, e tem o teste em menos de 48 horas. Por sua vez, o teste aligénio demora 24 horas, o preço, zero, é grátis. Portanto, neste momento, nota-se que será mais fácil para aqueles que residem na área de Newark ou de Elizabeth, continuem a fazer no PISC, que ao sábado também, neste momento, está aberto para os testes PCR, também fazerem no St. James Health Clinic, graciosamente e garantidos que pode viajar com um teste grátis ali feito. Também temos uma outra notícia, aliás, esta notícia tem a ver com o Centro de Testes do PISC, que pede para enfermários, já estávamos a dizer, que estarão abertos aos sábados até ao final do mês de agosto, das 9 ao meio-dia. Este horário entra em vigor já a partir de hoje. Portanto, o Centro de Testes do PISC já está aberto ao sábado. Agora sim, vamos mostrar-lhe uma imagem, e é muito curioso porque passámos a ser também um veículo de transmissão de necessidades das pessoas quando elas precisam de medicamentos. A Tavares Insurance Agency deu-nos a conhecer, como estão a ver na imagem, isto em Union, que está a oferecer ampolas de insulina Humalog há perto de meia centena de unidades e foram doadas àquela agência para que se proceda à sua doação. Os interessados devem entrar em contato com a Rosa Tavares através do telefone 201-424-3955. Portanto, para os diabéticos, e atenção, eu aproveito para informar que este medicamento custa cerca de $200 cada ampola. Portanto, é mais uma ajuda para quem precisa de ajuda, e um agradecimento muito grande à Tavares Insurance. Depois da Tavares Insurance, o que eu tenho a seguir, eu estava exatamente a tentar lembrar, mas já sei o que é.
um jovem português de 26 anos de idade de Long Island. E isto é uma história triste. Estas histórias nós não gostamos de contar, mas infelizmente a comunicação social serve para contar o que é mau e o que é bom. Este jovem de 26 anos de idade de Long Island, Nelson Matos, foi a vítima de um trágico acidente de barco no final da semana. Nelson Matos era filho de imigrantes de Ponto de Lima. O barco estava a ser conduzido pelo melhor amigo de Jacques Benjamin, de 25 anos, que fez embater a embarcação contra um cais em Long Island, fazendo com que Nelson fosse projetado para a água. Na altura, o jovem não usava colete salva-vidas. O corpo foi ontem resgatado por um grupo especializado em resgates marítimos. Entretanto, Jacques Benjamin já foi detido pelas autoridades, está muito triste por estar aos comandos do barco embriagado. Farmingville está assim de luto pela morte do jovem formado em gestão de empresas e que trabalhava na empresa de construção civil do pai em Long Island. Mais uma tragédia daquelas que acontecem de vez em quando e que são tristes para nós contarmos. Os nossos pêsames à família. Nós falámos a semana passada aqui neste programa sobre a questão do número do contribuinte e do cartão do cidadão. Houve uma certa confusão, porque muita gente comentou no Facebook, e eu aproveito para, não é tempo de linha aberta ainda, mas para cumprimentar toda a gente que está no Facebook connosco, a Celeste Rebelo, a Alice, eu só estou a falar naqueles que estão agora connosco, Fernanda Barroqueiro, Maria Júlia, etc. Uma grande confusão por causa do cartão de contribuinte e também do chamado cartão de cidadão. Não é a mesma coisa. Diz o advogado Nelson Trezo, com quem conversámos hoje, é o advogado residente deste programa Especial de Informação em Portugal, que significa o mesmo, isto o cartão de contribuinte, que o nosso Social Security nos Estados Unidos e que nada tem a ver com o cartão do cidadão e que sem ele nada pode fazer em Portugal. Portanto, o número de contribuinte em Portugal equivale, segundo o teu ponto de vista, e é o mais correto, ao nosso Social Security Number. Verdade? É verdade. É verdade porque, tal como nos Estados Unidos, sem o Social Security Number não se consegue fazer nada. E em Portugal, sem o número de identificação fiscal, é rigorosamente igual. Por isso é que eu estabeleço este paralelismo entre um e outro. Porque em Portugal, até para receber uma herança, e eu que trato tantas heranças, até para receber uma herança é necessário pedir o contribuinte fiscal. Seja americano, seja português, seja holandês, seja alemão. Tudo o que tiver efetivamente a ver com direitos, com o seu exercício em Portugal, depende totalmente da requisição ou do pedido do contribuinte fiscal. Mas significa que o número de contribuinte nada tem a ver com o cartão do cidadão. Não, porque há muita gente que pediu os cartões de cidadão na rede consular, em Newark, em Nova Iorque, na Flórida, etc., e se não tiver contribuinte atribuído, não aparece no verso do cartão. Tal como o número do utente do Serviço Nacional de Saúde e do número de beneficiário da Segurança Social. Quem não tiver, não aparece. Agora uma questão. Só aparece quem tiver. Se a pessoa tirou o cartão de cidadão em Portugal, logicamente que pôs a sua morada de Portugal e aí teria que ter o número de contribuinte. Correto? Correto. Mas se tirou o cartão de cidadão nos Estados Unidos e obrigatoriamente tem que dar o endereço dos Estados Unidos, aí já terá obrigatoriamente que pedir em Portugal o número de contribuinte que não estará no cartão de cidadão, mas que é o número de contribuinte que lhe corresponde. Correto? Tal e qual. E isso levanta outro problema. Tem a ver com o facto de muitos dos nossos imigrantes, quando vêm de férias a Portugal, terem pedido o NIF, o contribuinte fiscal, nessa altura. E indicaram uma morada de Portugal. A morada dos pais, a morada de um irmão, a morada de um amigo, seja lá quem for. E isso levanta um problema. Porquê? Porque as notificações da administração fiscal, vulgo finanças, vão para essas moradas. E às vezes essas moradas já nem têm ninguém. São casas devolutas, casas abandonadas, casas que não têm ninguém.
e isso depois tem problemas. E o governo português anda a fazer um levantamento relativamente a isso. Eu aconselho vivamente que as pessoas que vivam nos Estados Unidos, como é o nosso caso, dos nossos imigrantes, deem uma morada americana. Mas ao darem a morada americana, a lei obriga a que essa pessoa constitua um representante fiscal em Portugal. Neste caso pode ser uma avança de um advogado qualquer. Pode ser um advogado. Tu representas quantas pessoas aí no teu escritório, por exemplo? Olha, não tenho ideia, talvez umas 40 ou 50 neste momento. Ainda hoje pedi mais 2 NIVs para um casal de americanos. Sim. Já não tenho noção, acho que 50, portanto, 45, 55... O número de contribuinte é de facto extremamente importante. Não consegues fazer nada em Portugal sem ele. Queres, por exemplo, subscrever um contrato de telecomunicações, de internet, precisas do contribuinte fiscal. Queres receber uma herança, como há pouco eu dizia, precisas do contribuinte fiscal. Queres abrir uma conta bancária, precisas do contribuinte fiscal. Embora os bancos, para facilitar, a lei permite que os bancos atribuam números de identificação fiscal provisórios ou especiais, mas que não são definitivos. Ou seja, a lei requer sempre a atribuição do número definitivo. Exatamente. Para tudo. Para fazer um contrato de abastecimento de energia elétrica, de luz, de água, para tudo e mais alguma coisa, nós precisamos do número de contribuinte. Sem o mesmo, nada feito. E eu acho que pode fazer isso através da página dos consulados, que já tem exatamente possibilidades de proporcionar aos cidadãos fora do país a possibilidade de poder obter esse cartão de contribuinte, portanto, à distância. Vamos saber mais pormenores sobre isso na próxima semana, em conversa que vamos ter com o nosso cônsul, Dr. Pedro Monteiro, sobre essa possibilidade, porque é muito importante, porque quem tem o seu cartão de cidadão registado nos Estados Unidos não tem o número de contribuinte, e esse número é absolutamente fundamental e importante para que o tenha. Bem, vamos para o desporto. No desporto, a péssima situação no Benfica só parece piorar e agora chegou ao balneário. O médio croata do Benfica, Krovinovic, foi apanhado numa mensagem áudio a insultar o treinador Jorge Jesus e já foi alvo de suspensão e de processo disciplinar. Quando a situação do Benfica parecia difícil de piorar, eis que surge este áudio de Krovinovic na internet. Minha situação, imagina se tu estás na minha situação. Ontem eles tiveram jogo, mano, eu era o único jogador que não entrou nenhum minuto, mano. Jogaram 2 equipas e jogaram, não entrei, e depois o treinador junto foi tipo, perguntar ao Jesus, olha, o Krovi está lá, vai entrar não? E ele disse, não, ele fica lá, se alguém fica lesionado ele entra. Mano, filho da puta, pá, incrível. Tipo, não conseguia sair para casa, tinha que estar lá no... Estas palavras do jogador, entretanto já afastado do plantel do Benfica, surgem após o jogo-treino em que os encarnados realizaram com o Sporting da Covilhã, que terminou com uma vitória da equipa vermelha e branca por 2-0 e onde Krovinovic foi o único jogador não utilizado. Recorde-se que Krovinovic integrou os trabalhos de pré-época do plantel encarnado depois de ter passado as últimas 2 temporadas cedido a 2 equipas inglesas. A gravidade das declarações que caíram na internet levaram já ao afastamento dos trabalhos de Krovinovic com o restante plantel, sendo ainda transmitido ao jogador, que está sob alçada disciplinar. Bem, ter 30 jogadores para jogar e ser o único que não joga, isso afetou psicologicamente Krovinovic, que até é um excelente jogador e é um homem extremamente bem educado, e eu conheço muito bem. Creio que, afinal de contas, esta situação só exprime a desilusão que ele tem por não estar nas boas graças do treinador ou do clube, ou então porque quer mesmo sair do clube e ir para outro sítio, outro clube onde possa de facto dar o seu melhor. Vamos agora falar do Sporting, que anunciou esta sexta-feira a contratação de Ruben Vinagre, não é de Ruben Amorim, ele já lá está. O lateral esquerdo de 22 anos chega por empréstimo do Wolverhampton com opção de compra. Mete vinagre nisso.
O Sporting anunciou esta sexta-feira, de forma muito original, a contratação de Ruben Vinagre aos ingleses do Wolverhampton. É um regresso de Ruben Vinagre a um clube onde cumpriu parte da formação de 2012 a 2015 e de onde saiu para o Mónaco. E o defesa esquerdo, nas primeiras palavras como jogador do Sporting, não escondeu a felicidade em regressar. Os tempos de formação foram muito bons, eu lembro-me que da alegria, nós vínhamos para o treino sempre com a motivação para chegar aqui a este lado da academia, e agora conseguir chegar aqui após ter saído deixa-me muito orgulhoso. Em 2017 assinou pelo Wolverhampton e passou a última temporada cedido ao Olympiacos e Famalicão. O defesa esquerdo português chega por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula obrigatória de compra no valor de 10 milhões de euros, isto se cumprir um certo número de jogos ao serviço dos Leões. Mais um leão. E agora vamos, como é habitual, ao valor do dólar norte-americano em Portugal e também ao valor do dólar norte-americano em relação ao real no Brasil. Em Portugal, 0,84 para o euro, 1,18 para a compra, nada mal. Em relação ao Brasil, 5,25 é o valor do dólar e, portanto, a compra faixa 0,19. De certo que o Sr. telespectador já viu nas televisões americanas aquilo que se passou em Nova Iorque ontem, portanto, a chuva torrencial que praticamente inundou as estações do metropolitano e as escadarias dos edifícios e também das estações de metro. Foi, de facto, o resultado do caminho da tempestade tropical Elsa, que chegou ontem mais a Nova Iorque do que aqui a Newark. Mas, em relação à temperatura que vai estar amanhã, ou às temperaturas que vão estar, a Catarina Rebimbas faz-nos o ponto da situação em relação às cidades americanas onde residem mais portugueses. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 85 graus. Filadélfia também com céu parcialmente nublado com 86 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 84 graus. Boston com aguaceiros com 73 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 80 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 81 graus. Miami com trovoada com 84 graus. Palm Coast com trovoada com 87 graus. Los Angeles com sol com 85 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. Portanto, como teve a ocasião de verificar, com exceção de Los Angeles, há trovoada praticamente toda a próxima semana em todas estas regiões enumeradas pela Catarina Rebimbas. Vamos fazer agora um pequenino intervalo, vamos voltar para a linha aberta dentro de alguns instantes. Fique por aí, voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes.
Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida. As novelas do dia seguinte. O conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. Peniche é a região do sol, do peixe e do marisco. Em Peniche, a sardinha é pescada à maneira antiga, por toda a costa vicentina, onde o mar lhe dá o típico sabor português. Peniche, a terra do pescador. Triunfo, sardinha nacional de Peniche, o melhor que o mar tem. Então seja muito bem-vindo à Linha Aberta, já sabe, pode falar connosco através do telefone 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e de falar apenas pelo telefone. Eu creio que esta notícia também é importante porque alguém perdeu um telemóvel no parque de estacionamento do supermercado de Seabras, na Chestnut Street. Esse telemóvel foi entregue na recepção do respectivo supermercado, portanto, se o senhor ou a senhora estava com pressa para vir ver o programa e deixou cair o telemóvel, então ele está à sua disposição no balcão de recepção do Seabras, na Chestnut Street. Eu queria também mencionar o facto do nosso telespectador José de Almeida Brito, que nos enviou uma carta, uma cópia da carta, diz que não tem direito ao subsídio de militares em Portugal, e nós já sabemos porquê. Não tem direito porque, embora tivesse tido o serviço militar no ultramar, até em zonas 100%, o que é certo é que ele foi agente da PSP em 24 de novembro de 71, data a partir da qual entrou de licença registada até à passagem da disponibilidade. Só a partir daí, e só por essa razão, de ter sido agente da PSP, impede-o de receber esse valor. A informação foi-nos dada pelo advogado hoje em Lisboa. Portanto, fica a saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos para a primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, como está? Tudo bem? Aqui. Tudo bem. Fala Manuel Rocha de Nova Rochelle. Ok. Era só para fazer um comentário diga. Mostrar o meu descontentamento e revolta em relação ao que passou no aeroporto de Lisboa ontem, com aquela situação. Acho eu que é uma falta de respeito por quem viaja, ter tanta hora de espera. Acho eu que é inadmissível e que o Governo há uma coisa a dia fazer para não... Mas vai ter que me explicar isso. Vai ter que me explicar isso porque não tivemos conhecimento disso. O que é que se passou concretamente? Bom, o que passou é que, se eu não estou errado, o pessoal da CEF entrou em greve. Em greve. E não havia agentes suficientes
e houve uma... Portanto, eu calculo que estivessem imenso tempo em filas, não é? E 4 a 5 horas, Meu que é Deus. inadmissível, não é, na minha opinião. Pois. O problema também é com a Ground Force, porque a Ground Force também entrou em greve, não é? Portanto, Luís, mas diga. por amor de Deus, não é? Sim, Uma claro, pessoa sim. depois de viajar horas de avião sem e chegar dúvida. ali e chegar, ou pessoas chegaram a estar de 4 a 6 horas à espera, é inadmissível. Não tem sentido. E não deveria esperar mais do que 20 minutos pela bagagem e ir embora para casa descansadamente. É uma coisa que é uma vergonha a nível nacional. Eu não sei se isso tem acontecido, não sei se isso tem acontecido a alguns telespectadores, há muita gente em Portugal que ainda não chegou, que nos vai dar algum feedback também sobre isso, mas de facto isso não tem sentido. E a TAP tem que tratar melhor os seus clientes, e não só as outras companhias que vão para Portugal. Greve, mas haviam Claro. de ter outras pessoas para substituir, para não haver aquela complicação. Exatamente, Lá, que é uma vergonha, isso não é de facto uma vergonha e lamento muito que tenha acontecido. Mas muito obrigado pela sua informação, vamos analisar mais de perto. Quero dar-lhe os parabéns pelo vosso programa. Muito obrigado. E não há aeroporto em New Rochelle ainda, porque agora vai ter que vir a Newark, não é? Nem Nova Iorque o senhor tem aeroporto, não é? Mas eu também digo uma coisa, não tenho razão nenhuma de queixa de viajar para Newark. Sim, também não é assim grande problema. Aproveita e já está aqui no restaurante. Grande abraço para si, muito obrigado. Não é? Muito obrigado. Pois a situação da TAP e das greves, as greves prejudicam, para além de serem legais e justas em muitos casos, não deixam de prejudicar, e esse é um dos objetivos, a classe trabalhadora. Isso acontece nos comboios, nos elétricos, nos autocarros e agora também na aviação, como nos disse este telespectador. Portanto, as greves podem ser boas para quem reivindica, mas são más para a grande maioria das pessoas que têm direito portanto, a um transporte e a ter situações de espera depois de uma viagem enorme, ter que ficar 5 horas à espera. Eu não sei, temos mais chamadas? Vamos a mais uma. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís. Olá, boa noite, como está, minha senhora? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, Sr. Luís, diga. eu queria lhe fazer uma pergunta e queria lhe pedir um favor. Faz favor ser? dizer? Sim, tudo o que quiser. Olha, eu sofro muito de estômago e queria que o Sr. Luís falasse um bocadinho daquela matéria que falou ontem com o Sr. Dr. Pinho. Sim. Eu já estava admirado de não me fazerem perguntas sobre isso, porque é uma coisa que acontece a nós portugueses, sobretudo a quem come carne de porco, chouriço e não sei o quê, somos nós. Portanto, a tal dieta mediterrânica não se dá muito bem com uma bactéria chamada Portuguese bacteria. Portanto, bactéria portuguesa E. pylori. Portanto, se for ao médico americano, pede este teste, E. pylori. É porque eu já ando mal de estômago há 2 anos. E já fui a mais de 10 doutores, isto é sem exagerar, médicos especialistas em estômago. Nunca ninguém me falou dessa bactéria, nunca ninguém me falou desse exame. E fiz, olha, num ano já me fizeram 2 endoscopias. Já me tiraram radiografia e eu a comer. Já me tiraram radiografias. Disse que eu que tenho artrites e receita-me medicamento, nada me faz bem. Eu vou-lhe dar um conselho. Mal. Eu vou-lhe dar um conselho. Só pode fazer o teste 6 horas antes ou 6 horas depois de comer ou antes de comer. Não pode comer naquele período de 6 horas. Eu aconselho a ir a um médico americano e dizer, olha, eu quero fazer este teste. Se a senhora tem seguro, não tem qualquer problema. É o E. pylori. A maior parte dos médicos americanos não conhecem esta bactéria e nem conhecem esta situação. Felizmente ontem... Desculpa, o Sr. Luís. Diga. E o Sr. Luís podia-me dizer onde é que eu posso ir? Olhe, vá ao Dr. Abdullah, por exemplo, que sabe o que isso é, porque acabou de receber... Quem é o doutor quê? Abdullah, aqui na Lafayette Street, em frente ao supermercado AJ Seabra, creio eu. Como é que eu podia fazer para falar com o Sr. Dr. Pinho? Olhe, na próxima, ele vai estar só cá para o próximo mês, mas de qualquer maneira, 19 de agosto. Eu queria dizer-lhe que qualquer médico, até o seu médico, lhe faz isso, porque é obrigado a fazer. Se a senhora disser que quer fazer um teste E. pylori, é só soprar para um saco de papel, que ele dá, que tem lá, de certeza,
e passado uma hora tem o resultado do teste. Eu vou-lhe dizer, em minha casa, eu apanhei essa bactéria, a minha mulher também, a minha sogra, a Anita Guerreiro, também, e também a minha cunhada. Fomos 4 na mesma casa a apanhar a mesma bactéria. Portanto, veja bem, e depois de tratar com os medicamentos que eles dão, que é uma semana de tratamento, com comprimidos, ficámos sem essa bactéria, que pode causar grandes problemas. Senhor doutor, senhor Luís, Luís. Mas vá ao seu médico e peça um E. pylori, um teste desses, Portuguese Bacteria, E. pylori. Se ele não souber o que é, diga para telefonar à gente que nós explicamos o que é, porque ele é obrigado a saber. Ele tem livros onde isso é explicável. Portanto, ele se não souber o que é, vai procurar ou na internet, aqui diz, se for ao Google, E. pylori, e diz exatamente o que é. Chama-lhe Portuguese Bacteria. Portanto, e esse tratamento é muito difícil, ó, senhor doutor? Como? Esse tratamento é muito difícil. Não. Muitos comprimidos, não sei quantos. São vários comprimidos numa carteirinha só. Tem que tomar 7 ou 8 de cada vez, que é uma espécie de mini antibiótico que é para acabar com o vírus, e mais 4 ou 5. Portanto, é uma quantidade pequena que tem que tomar durante uma semana. E depois nunca mais tem que tomar. E não lhe faz mal a mais nada, não há contraindicações. Pois é, que como eu tenho este problema de estômago, os comprimidos, eu tomo os comprimidos e fico mal. Mas toma os comprimidos com muita água, faça isso. Com muita água? Com muita água, porque se tomar os comprimidos com pouca água, ou mesmo sem água, muita gente faz isso, é o pior que pode acontecer. Pois é, eu sempre bebo muita água, mas fazem-me mal, o que é que eu vou fazer? Pois, mas faça isso. O E. pylori pode ser o problema porque a senhora se sente mal. Faça isso, é um conselho que eu lhe dou. Está bem? Ó, senhor Luís, só lhe vou fazer mais uma pergunta e desculpe. Diga, não tem problema. Qual era o sintoma que o senhor tinha? É uma espécie de gastrite, dor interior, quando comia, quando fazia a digestão, havia um mal-estar geral no estômago, até mesmo com dores. Eu quando como... Isso obrigou-me a ir ao médico. Fico mal, quando como fico mal e fico mal para todo o dia. Exatamente, está a ver? É um dos sintomas que o E. pylori provoca e que me provocou a mim e à minha família. Portanto, eu aconselho a fazer isso. Muito obrigada, Sr. Luís. Se precisar que eu lhe diga o nome, nós temos o seu número de telefone e pode ligar para cá falar com a Catarina e ela dá-lhe o nome da doença, para a senhora depois mostrar ao seu médico o que é que ele deve fazer. Está bem? Pronto, muito obrigado. E que Deus lhe dê saúde e um bom programa. Muito obrigado também para si. Muita felicidade e as melhoras. Esta situação do E. pylori é uma situação inédita, porque é multiétnica e é étnica sobretudo na área do Mediterrâneo. Portanto, eles chamam português porque nós comemos muito porco, muita carne de porco. E como toda a gente sabe, a carne de porco em Portugal muitas vezes não vinha dos matadores, e as pessoas desmembravam o porco em casa, portanto, sem saber se o porco tinha algum problema ou não. Portanto, o que é certo é que, de vez em quando, a carne de porco tem essa bactéria e aloja-se no estômago, pode ficar ali durante anos e até pode procurar, atenção, até pode provocar um problema de canceroso. Portanto, eu aconselho exatamente as pessoas que têm problemas de gastrites, dores no estômago, a tentar saber se possuem ou têm esse problema. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite, linha aberta. Olá, como está? Tudo bem? Sim, bem, meu nome é Liliana. Eu falei com você há um tempo atrás, mas eu fiquei com uma dúvida. Diga. Eu tenho viagem marcada para Portugal agosto 4. Quando? Mas é o seguinte, agosto 4. Ok. Eu sou americana, mas eu nasci em Portugal. Uhum. O meu marido é brasileiro e é residente. Sim. Eu tenho um filho que nasceu aqui na América e ele também tem um filho que nasceu aqui na América, que vive com nós. Sim. Eles podem todos entrar comigo ou como é que é? Podem, têm que leve consigo um certificado de casamento. Portanto, o seu marriage certificate, porque prova que a senhora casou com esse cidadão que é norte-americano. Mas, por outro lado, também ele já, como norte-americano, já pode entrar em Portugal sem qualquer problema, que está autorizado. A União Europeia já autorizou os norte-americanos para entrar em Portugal. A criança também é americana, portanto não tem qualquer problema.
Desde que tenha só a carta de travel letter da mãe, não é? Sim, mas não tem necessidade disso, porque desde o momento que ele tenha um passaporte americano, os americanos já podem viajar para Portugal apenas com o teste. Têm que fazer o teste, já sabe, não é? O PCR. Tem que fazer o teste. O teste tem que ser pode ser o fast test ou... Pode ser o aligénio ou o PCR. Portanto, se a senhora vai dia 4, aconselho a fazer no dia 2, se não for domingo ou sábado, não é? E hoje informámos que pode fazer aqui no St. James Health Clinic, é grátis. Mas eu moro na Flórida. A vir aqui não dá jeito nenhum, não. Olha, mas eu moro da Flórida e a gente tem uma escala na França. Vai ter problema isso? Não, porque é a União Europeia. Não. Portanto, tá bom. Não tem qualquer problema. Mas tire lá na Flórida o tal testezinho e diga ao seu marido e ao seu filho que pode viajar sem qualquer problema. Tenham cuidado, no entanto, em Portugal, com esta variante Delta que é muito perigosa. Está bem? Sim. Muito obrigado, então. Muito obrigado também. Boa noite. Vamos à nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Eu gostaria de ter essa chamada, mas também gostava muito de falar do Costa del Sol. E que tal? Vamos lá. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E agora, como é habitual, vamos para os aniversários, que é uma coisa que nós sempre gostamos muito de fazer. Portanto, este intervalo serviu para compilar todos aqueles que fazem anos hoje, e creio eu que são 4. Portanto, vamos já saber quem é que faz anos, quem é que sopra velinhas e a quem é que nós vamos dar os parabéns. Então, meu caro Madureira, vamos fazer esta passagem pelos aniversariantes de hoje. Parabéns, Adelaide Casqueira, 72 anos de idade, um sorriso muito bonito, parabéns. Graça Pereira faz 50 anos em Ociningo, muitos parabéns, Graça. Que tudo corra bem e que seja uma mulher feliz sempre. Teresa Afonso, 49 anos, também com um sorriso bonito, é mais uma telespectadora que faz hoje anos. Depois temos o João, com apenas um aninho, mas com este sorriso maravilhoso que cativa qualquer pessoa. Muitos parabéns, João. Eu não creio que tenhamos aniversários de casamento e, portanto, vamos para o Luso-Americano Edição Digital. Eu já não sei, sinceramente, vou para aqui, para este lado, ou para este. Então, olha, vamos saber, o Luso-Americano Edição Digital é aquela que se publica às sextas-feiras. Vamos ver a primeira página de hoje. Filipe Vieira suspende funções, Rui Costa assume a presidência do Benfica, Operação Cartão Vermelho. Também falamos de Eric Adams, o ex-polícia que venceu primárias democratas em Nova Iorque e é favorito à Câmara Municipal, já que Di Blasio não se pode candidatar. Falamos daquilo que já falámos neste programa, a tragédia de Long Island, o jovem português de Long Island que foi vítima mortal de um terrível acidente de barco causado por um amigo que conduzia esse barco em estado de embriaguez. Também temos outras notícias regionais, nacionais, locais, portanto não perca a oportunidade de ir à internet, fazer o download do Luso-Americano e saber o que se passa às sextas-feiras na edição digital. E agora, antes de terminar, só mais uma vez passar rapidamente por isto. O PISC tem testes feitos a partir de hoje, até ao final do mês de agosto, das 9 ao meio-dia de sábado. Portanto, já sabe essa informação. E também que o St. James faz testes PCR e ligénios todos os dias e também ao sábado. Portanto, para aqueles que querem viajar para Portugal e querem um teste em menos de 72 horas, é grátis. Portanto, pode-se deslocar a Lafayette Street e fazer esse teste sem qualquer problema. E pronto, creio que chegamos ao final deste programa. Portanto, é uma edição de fim de semana. Desejamos-lhe a si e aos seus que passem um fim de semana muito agradável e prometemos voltar ao seu convívio na próxima segunda-feira
para mais um programa especial de informação. Até lá, uma muito boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.